Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, né? Eu perguntei a hora ao pastor, ele falou assim, fica à vontade, mas eu não vou cansar os irmãos não, né? Mas tem uma mensagem de Deus para o coração da igreja. Vamos ler um texto bíblico, livro de Lucas, no capítulo de número 2, glória a Deus. Evangelho de Jesus, aonde escreveu Lucas, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 11, né? O texto é muito conhecido dos irmãos, mas julgo necessário fazer essa leitura para nós aplicar a palavra de Deus nesta noite. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam se alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela haveria de dar à luz, e deu à luz. E o seu filho primogênito envolveu-o em um pano e deitou-se em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quero repetir somente o versículo de número 10 e 11. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. Amém? Os irmãos, podeis vos assentar. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos contentes, irmãos, né? Agradeço ao pastor pela oportunidade, mais uma vez, de estar ministrando a palavra de Deus, entregando uma palavra de Deus para a igreja. Nós chegamos mais a um Natal, né? Que nós sempre almejamos, faz parte da cultura mundial, esse dia de Natal, aonde se comemora-se muitas coisas, né, festividades, né, comidas e muitas cerimônias, né? E a gente fica observando que o Natal, a gente fica esperando chegar o dia, e até que o dia chega e passa e a sensação que ele não chegou, porque a expectativa é maior que o próprio dia, né? Porque chega muito rápido, né? E às vezes a gente esperando o dia para que a gente possa festejar, comemorar, juntamente com a família e amigos, e às vezes chega esse dia e a sensação que ainda falta chegar. Então a gente já muda a expectativa para o ano novo, né? Que é o ano seguinte. Mas a verdade é que nós, no Natal, todo mundo se prepara para esse grande dia, e é comemorado culturalmente
entre muitos povos que vêm a se lembrar de Jesus uma vez por ano, vêm a homenagear, né? Porque, como já foi dito com os irmãos, a data em que Jesus nasceu, por certo, ninguém se sabe, mas também não foi decidido quem foi, né, o líder que determinou que ia ser comemorado no dia 25 de dezembro. E alguns outros denominações, né, o Natal é comemorado dia 7 de janeiro e outras datas. Então nós não sabemos o dia, ninguém pode taxar o dia que Jesus nasceu. Muitos refutam a ideia de que os cristãos devam comemorar o Natal, mas na verdade o principal objetivo é comemorar o nascimento de Jesus, aquele que Deus nos deu para salvar a humanidade. A gente fica observando que as pessoas decoram muitas casas, principalmente aqui nos Estados Unidos. Muitas casas se decoram, põem muitas luzes, né? Lá onde eu moro, os vizinhos todos colocaram luz, parece que deu uma pressão em mim. Eu falei, não vou colocar não. Aí eu ficava falando, se aquele ali colocar, eu ponho alguma luzinha aqui. Aí colocava, no fim sobrou só mais um. Eu falei, se aquele colocar, não tem mais jeito. Mas ele não colocou, eu também não coloquei, né? Aproveitei, falei, já passa, né? Mas o interessante é que a gente vê muitas casas decoradas mesmo, bonitas. E eu já tive passando depois das 11 à meia-noite e essas mesmas casas estão com as luzes apagadas, né? Eles põem ali no período entre 6 e 7 horas, não todos, mas a grande maioria, pelo menos os vizinhos perto de casa ali, se você sair e marcar a casa pelas luzes, sem voltar, você se perde, porque a maioria está apagada, né? É só no período em que tem pessoas passando, então a luz são colocadas só aquele período, quando chega 11 ou meia-noite a luz se apaga. Mas nós vendo que existe Jesus, que é a luz verdadeira, que nunca se apaga. Jesus é a luz que veio para iluminar as trevas, esse mundo de trevas, e uma luz eterna permanente, essa jamais. Então Cristo sempre será o nosso farol. Cristo sempre será, aleluia, a nossa luz que ilumina. Quando estamos olhando para Jesus, jamais nos perderemos, porque Jesus nunca se apaga. Jesus é a luz verdadeira. Nós vendo que quando chega o Natal, a gente estamos com muita expectativa de reunião de famílias. Às vezes não podemos estar, mas muitos dos nossos familiares se reúnem e começam a postar vídeos e fotos. Então a gente vê que o Natal é uma data onde a harmonia na família, a junção, as ceias de Natal, mas também há pessoas que há um sorriso por fora e na verdade há uma dor por dentro. Pessoas que estão sorrindo nessas datas, achando ou mostrando-se feliz, quando na verdade umas dessas datas também guarda internamente um sofrimento, talvez uma dor por uma perca que teve durante aquele ano e não se ver essa pessoa nesse dia, nessa data comemorativa. Pessoas que outrora, ano e ano, estava junto, agora não está mais. Então existem pessoas que carregam uma dor nessa data, mas um sorriso por fora. Uma tristeza talvez de não ter cumprido todos os objetivos que carregara ou que prometera para que se cumprisse durante esse ano. Então há uma frustração e também pode ter pessoas que se encontram tristes por ter se afastado tanto de Deus, por ter cometido grandes erros, por ter cometido grandes pecados e ido tão distante de Deus. Mas o Natal, aleluia, ele vem nos mostrar que Jesus nasceu justamente para encontrar o que está triste, para encontrar aquele que está perdido, porque Deus não perde ninguém. Deus veio para aquele que está perdido. E não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há dor que Deus não possa transformar em alegria.
tudo aquilo que é de ruim que uma pessoa pode estar sentindo em uma data tão festiva, Deus pode transformar tudo em alegria, porque, aleluia, Jesus é aquele que nos prometeu a vida eterna. Jesus é aquele que nos garante a vida e a vida com abundância. Jesus é aquele que nasceu para que nós nele podemos ter a alegria verdadeira, não alegria circunstancial, não alegria por data comemorativa, não uma alegria por uma data de aniversário, porque às vezes estamos felizes nessa data, mas o dia seguinte vem e a tristeza toma conta, vem aquela angústia, a sensação de que nada está certo, então sorri num dia e no outro dia se encontra triste. Mas aquele que se alegra em Deus, aquele que se alegra em Jesus Cristo, é uma alegria sem fim. As coisas parecem que está ruim, parece que está tudo na contramão, parece que tudo está dando errado, mas quando ele lembra, mas Jesus, aleluia, nasceu, Jesus perdoou os meus pecados, aleluia, pode estar ruim agora, mas o fim nós já sabemos, é vida eterna com Jesus. E quando nós temos essa esperança, há uma alegria inexplicável, há uma alegria verdadeira, não é uma felicidade momentânea, mas uma alegria em saber, aleluia, que Deus é quem nos ama, que Deus que é o Criador dos céus e da terra, aleluia, que Deus, aleluia, nos prometeu e que esse Deus, ele tem poder, aleluia, para nos tirar dessa situação. Então o Natal vem falar de uma promessa, aleluia, do coração de Deus. Nós vendo que Jesus, ele é um presente de Deus para a humanidade. Ou seja, aleluia, nós vendo que Jesus, ele é o coração de Deus dado ou demonstrado, apresentado à humanidade. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós vendo em que João, no capítulo 1, versículo 18, está escrito que o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse Deus revelou. Então Jesus é um plano que está no coração de Deus. Então quando Jesus é nascido, mostrado aos homens, está Deus apresentando, aleluia, o desejo ou o propósito do seu coração à humanidade. Louvado é o nome do Senhor. Nós vendo que a lei do Antigo Testamento tinha muito sacrifício, tinha muita apresentação, mas o povo não conseguia estar diante de Deus. A lei não tinha esse poder. Então Jesus vem para mostrar ou manifestar a sua graça. Jesus não veio apontar o pecado de ninguém. Jesus não veio, aleluia, nesse momento trazer o juízo ou a condenação. A lei é quem fazia isso. A lei do Antigo Testamento dizia, olha, se você pecar ou se você fazer tal coisa, você vai pagar talvez com a vida, vai acontecer isso. A lei só indicava, mas não salvava. Jesus, pelo contrário, ele vem dizendo, olha, se você errar, creia em mim, eu sou capaz de perdoar os seus pecados. Jesus, ele traz a salvação. Jesus, ele traz ali a resolução do problema. Não importa qual tamanho é o erro que talvez você tenha cometido na sua vida, Jesus não veio te julgar, ele veio dar a oportunidade para você se arrepender. Jesus veio lhe dar a oportunidade de crer no Senhor Jesus. Jesus vem de dar a oportunidade de você salvar a ti e a sua alma. Esse é o maior presente que dado por Deus à humanidade. Foi Jesus Cristo ter nascido, louvado é o nome do Senhor. E eu fico pensando aqui, Jesus que é o Criador, Jesus que participou da criação, Jesus sendo Deus, estava no céu, à direita ou junto ao Pai. Então ele vem à terra, talvez, aleluia, nós vendo que o povo esperava Jesus, talvez vinha de um grande palácio, Jesus vinha de uma linhagem real. Ora, Jesus era Deus. Talvez se ele estivesse de uma família de condições melhor, todo mundo sabe, aleluia, que uma família de condições financeiras, a vida é mais fácil, você pode ter o que comer, você pode ter o que andar de várias formas, aleluia, a vida parece ser mais descomplicada, mas Jesus, ele veio de uma forma simples. Jesus nasceu na família de um homem que tinha um trabalho braçal. José trabalhava na sua carpintaria. Jesus, ele veio de uma mulher simples, uma virgem,
a qual Deus olhou. Então Deus está comunicando à humanidade: olha, eu sou simples para alcançar as pessoas simples. Jesus queria demonstrar que quando a humanidade se visse Jesus, ela conseguia se ver em Jesus, conseguia ver a simplicidade em Jesus sendo humano e encarnado. Então Jesus, quando ele veio de uma forma simples, nascendo em uma manjedoura, diz o texto que nós lemos, que José não achou hospedagem para que Jesus viesse nascer, porque Maria chegou os dias de dar à luz, mas ele não achou lugar, aleluia, um hotel, um lugar melhor, aonde Jesus pudesse nascer. Então Jesus nasce em uma manjedoura, em um lugar simples. Aí bendito é o nome do Senhor. Isso traz uma demonstração, aleluia, de simplicidade. Talvez você fique pensando: quem sou eu? Eu sou simples, mas Jesus veio para os simples. Quem sou eu? Não tenho valor, mas Jesus veio para aqueles que não têm valor. Jesus não veio de uma alta sociedade. Jesus está querendo comunicar. Diz aqui: todos aqueles que querem vir a mim, de maneira nenhuma jogarei fora. Jesus está dizendo, aleluia, os simples conseguem me alcançar, porque eu nasci de uma forma simples. Então os simples se identificam em Jesus. Quem sabe Jesus tivesse nascido num palácio, os simples talvez não teriam acesso, não conseguiria ver, mas Jesus não veio só para os ricos, Jesus veio para todos, e todo aquele que crer no Senhor Jesus, aleluia, Jesus está esperando o contato. Todo aquele que crer no Senhor Jesus, Jesus veio para você, aleluia. Eu já disse e repito: não importa o problema, não importa a situação, não importa o que acontecerá durante o ano, Jesus nasceu exatamente para você. Jesus nasceu exatamente para mim, para resolver os meus problemas, para curar as minhas feridas e me salvar, de conforme toda a humanidade, aleluia. Assim como naquela hospedagem não tivera lugar para Jesus, há muitas pessoas hoje que também não dá lugar para Jesus. Jesus todavia está batendo na porta: deixa eu entrar, deixa eu fazer morada, deixa eu governar a sua vida. Até hoje há pessoas que estão rejeitando Jesus, mas Jesus não vai invadir, aleluia. Deus vai nas pessoas que dizem: eu não consigo sozinho. Vem Jesus, faz morada no meu coração, tira essa dor, tira essa tristeza, transforme em alegria. Eu preciso e dependo. Quem reconhece a Jesus, aleluia, começa a mudar de vida. Quem reconhece a Jesus começa a ser uma transformação, começa a sofrer uma transformação, mas não para ruim, para melhor. Ainda que as coisas parecem ser ruins, mas o melhor lugar que a gente pode estar é na presença de Deus, aleluia, aonde Deus pode fazer morada no nosso coração. As pessoas que não entendem podem julgar, pode apontar, pode cochichar, mas nós sabemos que o que importa é a opinião do nosso Deus que está no céu, aleluia. Se está com Jesus, não importa a situação, nós vamos vencer, porque Jesus venceu, aleluia, Ele vencerá por nós. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Jesus nasceu, aleluia, para entrar, aleluia, em nossa vida. Jesus, de igual forma, ele nasceu, aleluia, e se vestiu no corpo humano para salvar a humanidade. Jesus, ele poderia muito bem sentir, porque ele é onisciente, mas ele se vestiu de homem, pisou nessa terra para sofrer igual a mim e a você. Jesus teve os mesmos sentimentos. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve tristeza, Jesus chorou, aleluia, assim como a mim e você. Jesus não veio blindado dessas coisas. Deus era Deus, ele não precisava sofrer, não precisava ter fome, ele tudo tinha, aleluia, porque mesmo, aleluia, ele decidido deixar de usar os seus poderes de Deus, mas ele mesmo sendo 100% homem, ele era 100% Deus. Então Jesus poderia usar o seu poder, se brindar de toda dor, mas Jesus teve tristeza. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou, ele teve todo o sentimento. Olha só, não importa, aleluia, Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece a nossa intenção. Muitas pessoas vêm para a igreja, aleluia, acredito eu, aleluia, sem força, sem ânimo, sem vontade de vir, aleluia, mas Deus conhece o esforço que está sendo feito da tua parte, porque Deus sonda o coração. Às vezes alguém pode te julgar, às vezes alguém pode dizer uma coisa mal, mas não sabe, mas Deus está te vendo, porque Deus sonda o coração, Deus conhece a intenção. Não adianta, aleluia, alguém
dizer, aleluia, fingir que está bem ou fingir que está mal, mas é Deus quem conhece o coração. Qual é a melhor coisa de Deus saber? Aleluia, porque, aleluia, quando Ele sabe a nossa situação, Ele começa a trabalhar de uma forma diferente. Ele não trabalha, aleluia, de fora para dentro, mas Ele começa a trabalhar de dentro para fora. Quando chegar, aleluia, a hora, comece a glorificar. Você vai sentir uma alegria que nem você vai entender. É inexplicável, aleluia, a sensação quando nós é dominado por Deus, quando nós é dominado pelo Espírito Santo, aleluia. Ninguém entende, louvado é o nome do Senhor, mas uma coisa é verdade, é uma alegria que flui direto de Deus, é uma alegria que vem direto do Criador, é uma alegria que não se frustra, é uma alegria verdadeira, é uma alegria que contagia quem está do lado, é uma alegria, aleluia, a qual o mundo não pode entender. Louvado é o nome do Senhor. Paulo e Silas estão na prisão, com as costas todas dilaceradas, os pés amarrados em tronco, as mãos amarradas em tronco, mas diz o texto em Atos do capítulo 16, perto da meia-noite eles estavam cantando, estavam adorando, estavam louvando, estavam felizes, porque a Bíblia diz: aquele que está alegre canta, aleluia. Talvez alguém pode dizer: você está preso, está chicoteado, por que você está cantando? Porque eu estou alegre com Jesus. A circunstância não divide, aleluia, o meu momento. A circunstância não pode decidir, aleluia, a sua vida, o seu propósito, ou mesmo barrar a sua fé, mas Jesus Cristo é quem deve te dominar, Jesus Cristo é quem deve influenciar. Não deixe ser levado pelos seus pensamentos, não deixe ser levado pela situação, pelo sistema, pela circunstância, mas se alegre no Senhor Jesus. Mas eu estou sem vontade, aleluia, começa a glorificar, fala: Deus, muda minha situação, aleluia, Deus, muda minha situação. Eu estou sentindo uma tristeza, não retire de mim o teu espírito, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Quando Davi peca, aleluia, a preocupação dele não foi perder o reino, mas foi perder o Espírito Santo. Ele: Deus, não retire de mim a alegria da salvação, não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele: Deus, eu posso perder a coroa, eu posso perder o trono, mas quando ele cai em Deus, eu quero continuar sentindo a tua presença, porque só assim nós temos força para suportar, só assim nós temos força para prosseguir, irmão. A circunstância em algum momento da vida vai nos querer fazer voltar para trás. Em algum momento da vida não existe força suficiente em nós para dizer: para mim está o tempo todo bom, nada me faz retroceder. Está enganado. Há situações que quer nos fazer desistir, que quer nos fazer parar, desistir da fé, desistir de Deus, desistir da igreja. Mas quando nós olhamos para Deus, aleluia, Ele tem força suficiente. Comece a falar com Deus, porque Jesus por isso nasceu, para nos dar a vida e vida com abundância, para nos dar a paz que nós precisamos. O que perturba o teu coração, o que tem te perturbado esse ano, Jesus, Ele tem a paz e o consolo, aleluia, para dar a guarida no seu coração. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu não vou estender a pregação. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Como eu queria falar muito mais aqui. Louvado é o nome do Senhor acerca dos propósitos do nascimento de Jesus. Do texto que nós lemos diz que Jesus veio trazer boas novas de alegria. Quantas novas Jesus trouxe para nós, aleluia, apresentado a esses pastores que estavam ali em volta. Louvado é o nome do Senhor. É bem verdade que o texto de Mateus, no capítulo 2, vai falar que apareceram os magos, mas esses magos veio seguindo a estrela e chegaram até Jesus depois de 2 anos. Mas os pastores de Lucas foram imediatamente no nascimento de Jesus, foram anunciados pelos anjos que Jesus nasceu trazendo salvação a toda a humanidade. É sobre isso que nós devemos lembrar. Jesus é o maior presente de Deus para a humanidade, é a representação
representação do amor de Deus por mim e por você. Então, toda vez que pensar no Natal, não pense em Jesus somente uma vez por ano, mas todos os dias da sua vida. Jesus, eu estou aqui, preciso e dependo de Ti. Muito obrigado, Deus, por nos dar, aleluia, Jesus Cristo para a salvação da nossa alma. Louvado é o nome do Senhor. Por gentileza, se coloque de pé, aleluia, com a autorização do pastor. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero orar com os irmãos, aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E já estarei voltando ao microfone, ao nosso pastor. Louvado é o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, Jesus querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua boa, Senhor, palavra dada e revelada a nós. Ó Deus querido, muito obrigado pelo teu filho amado, muito obrigado por Jesus, aleluia, está disposto, Senhor, a cumprir o plano, Senhor, de salvação para nós. Deus, não merecemos, mas o Senhor achou graça em nós, o Senhor tem nos dado o filho. Deus, muito obrigado, Senhor, continua abençoando a tua igreja, continua abençoando, Senhor, em todos os lugares, Senhor, neste momento que tiver uma pessoa no mundo, Senhor, necessitando da tua ajuda, pedindo, Senhor, abençoa ele, ó Pai, vai de encontro à dificuldade, o problema, Senhor, torna-o feliz eternamente para a glória do teu nome, Pai amado, por todos que vieram aqui, por todo aquele, Senhor, que não puder estar, estão viajando, meu Deus querido, que manda o teu Espírito também lá, ó Pai, guia-os, guarda, livra de todo mal, cura de qualquer enfermidade, ó Pai, se necessário, Senhor, conforme a tua vontade. Deus, é o que eu peço, uma bênção especial, ó Pai, para a vida de cada irmão aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, em nome do teu filho amado, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus.